Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós faremos a resolução das questões do módulo 32. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila, analise, verifique se você colocou as respostas conforme nós explicitaremos. Para quem não lembra que nós trabalhamos lá no módulo 32, nós vimos a respeito do estrangeirismo, como é que os autores se comportam mediante a toda a utilização de palavras de cunho estrangeiro, tá? E isso foi feito na aula anterior. Nós temos aqui uma atividade que começa dizendo o seguinte: o fenômeno linguístico do empréstimo é visto basicamente de modos opostos no Brasil. Alguns o consideram negativo, devido à quantidade tida como excessiva de palavras e expressões provenientes da língua inglesa e que é notável nos meios de comunicação de massa. Outros, no entanto, defendem, conforme vocês podem visualizar, a incorporação de estrangeirismos por entenderem que todas as línguas sofrem influências externas e, portanto, é preciso tirar proveito da riqueza trazida pelos fatos que, ao longo do tempo, têm construído a história de determinada língua. Leia os textos a seguir para resolver as atividades propostas. Durante a leitura, assinale alguns recursos linguísticos que exprimem a modalização. Com relação à modalização, nós também já a estudamos em módulos anteriores. Esse trabalho auxiliará o entendimento da posição adotada pelo autor do texto em relação ao uso de estrangeirismos no português brasileiro. Olha só o texto 1. No âmbito do projeto Tamanho da Língua, Carlos Alberto Faraco, professor titular aposentado e ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, durante uma tarde na livraria do Chaim, em Curitiba, conversou comigo sobre o tema a que tem dedicado seus 45 anos de vida acadêmica, a língua portuguesa. Léxico, universo em expansão. A ortografia, no entanto, é a única parte da gramática sujeita de fato à convenção. De resto, a língua se constrói pelo conjunto de seus falantes, na dinâmica do uso, o que é muito visível no léxico. Faraco lembra cálculo de Antônio, que estimava um salto no número de palavras do português de cerca de 50 mil no século XVI para algo em torno de 500 mil no século XX. O vocabulário de uma língua é um universo em expansão. Ela não tem limites. Novos objetos, novas práticas culturais, os esportes modernos, a comida, o comportamento. Para a gente precisa de palavra, diz. Neologismos, os empréstimos linguísticos. Muitas dessas palavras novas são empréstimos linguísticos que se fixam por causa da influência de culturas estrangeiras. No fim do século XIX e início do XX, era muito chique no Brasil usar termos da língua francesa, como telô e soirée, para descrever a moda feminina e os eventos sociais. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia de modernidade se associou aos Estados Unidos. A influência do inglês é muito presente hoje, mas isso não é motivo para preocupação com o suposto risco de descaracterização do idioma. Segundo o professor, um levantamento da quantidade de anglicismos que nos últimos 100 anos entraram no português e chegou a um resultado surpreendente. Apenas 4 mil se fixaram. Quando eu jogava futebol, eu era back. Havia o center forward, o referee e etc. E foram todos descartados. Exemplifica. Os estrangeirismos que passam a integrar o léxico da língua sofrem um acesso de aclimatação. Alguns são absorvidos integralmente como show, cuja grafia não sofreu alteração. Outros são traduções como empoderamento, e outros são aportuguesados, snob. O leitor não terá dificuldade de encontrar muitos outros exemplos. E aí, nós temos aqui o filtro fonológico da língua. Normalmente, a palavra que vem de outra língua passa por um filtro, que é o filtro fonológico da língua. Exemplifica o professor observando que escrevemos smartphones, mas pronunciamos smartphone.
Nossa estrutura pede a vogal que sustenta a sílaba. Explica. Antes que alguém diga que nós estamos falando errado, Faraco deixa claro que esse processo é normal. O fato de ter essa potencialidade é um aspecto bonito da língua, tá? E aqui nós observamos que durante o texto há um posicionamento a favor, tá? E aí nós temos o seguinte comentário: os estrangeirismos são fenômenos que se justificam devido à expansão contínua de uma língua e seu uso se amplia obrigatoriamente por causa da necessidade de nomear as novidades nas várias áreas do conhecimento, tá? E nós temos aqui um comentário a favor, conforme nós identificamos na leitura, tá? Texto 2. Estrangeirismo na língua portuguesa. Volta e meia, a enxurrada de expressões da língua inglesa vira motivo de discussões por especialistas em linguística. Desta vez, entre os alvos estão as palavras say e of, que significa liquidação ou bota fora, no bom e popular linguajar brasileiro. Baseado no Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público Federal em São Paulo quer ajuizar uma ação civil pública para disciplinar o uso indiscriminado do estrangeirismo no comércio. A liberdade das expressões colocadas nas vitrines das lojas, principalmente as de shopping centers, em português significa centro de compras, é defendido por alguns representantes do setor comercial. Do ponto de vista empresarial, cabe ao dono da loja julgar se as palavras estrangeiras prejudicam ou ajudam a atrair os potenciais clientes. Para o procurador Matheus Baradi Magnani, o Código de Defesa do Consumidor exige que a comunicação feita com o cliente seja clara e objetiva. Outro ponto ponderado é a discriminação, pois uma parcela muito pequena da população possui conhecimento sobre língua estrangeira. Nessa justificativa, cabe ressaltar que mesmo a língua-mãe não é entendida, pronunciada e escrita corretamente pela maioria dos brasileiros. Olha que crítica, né, gente? Infelizmente, a taxa de analfabetismo ainda é significativa no país. Especialistas em língua portuguesa foram convidados para contribuir com a ação. O procurador quer saber qual o limite do aceitável para o uso da língua estrangeira no vocabulário cotidiano do brasileiro, tá? Como vocês puderam perceber, nesse texto 2 aqui, nós percebemos que ele é contra a utilização. Por quê? Porque ele mostra a dificuldade que muitas pessoas têm ao fazer essa comparação entre os termos, verificando o que eles significam dentro dos contextos, tá? E nós temos aqui um comentário. O filtro para estrangeirismos no comércio está nas mãos dos empresários que devem julgar se beneficiam ou não as vendas. Mas nós percebemos que lá dentro há um posicionamento, aliás, a respeito do uso do estrangeirismo, tá? E ele vê esse uso como algo negativo, tá certo? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima.